Vamos para a terceira parte do versículo de hoje. Jeremias 33, 6. Vou pensar-lhes as feridas. Segunda parte, e curá-las. Terceira parte agora, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. É uma promessa tripla de Deus para nós. Primeira, vou pensar-lhes as feridas. Ouvimos de manhã a palavra nos ensinando que um problema nosso é problema de Deus. Que Deus olha para cada um. Depois do nosso segundo passo. Para que Deus pensa? Para que Deus olha para as nossas feridas? Para curá-las. Penso que ficou bem claro para nós que a vontade de Deus é a nossa cura. Que a doença não vem de Deus, que a doença não é vontade de Deus, que a doença não é permissão de Deus. Agora vem o para quê? A grande meta de Deus para nós. Lembra do que eu falava hoje? Que nós precisamos ter meta, propósito e objetivo. Quando nos falta esses três elementos, nós não atingimos nenhum deles. Nem a meta, nem o propósito, nem o objetivo. Pois a Bíblia diz, e esse texto nos garante, que Deus tem um propósito, uma meta e um objetivo para mim e para você. Proporcionar-nos a abundância de felicidade. Gente, essa é a verdade mais fundamental que o mundo precisa descobrir acerca de Deus. E vai descobrir olhando para a sua própria história. Para que Deus criou o Léo? Para que Deus criou você? Para que Deus pensou cada pessoa com esse carinho incomensurável? O Salmo 138 garante: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Para que Deus me criou? Mas Deus não me criou, está no meu livro Experienciar Milagres, Deus não me criou como alguém ou algo... Põe em pé aqui que você filma para aparecer na televisão. Deus não me criou como algo do passado. Nesse livro eu vou mostrando, Deus está me sustentando, Deus está me criando agora. Sabe, quando a gente comete um pecado, não sei se vocês já cometeram pecado na vida. Muito pecado? Alguns aqui já cometeram pecados mortais. Eu já. Gravíssimos. E no entanto, o que aconteceu como consequência direta a você do seu pecado? Nada. Observe isso. Será que Deus me perdoou do meu pecado? Tão fácil de saber. Põe a mão no coração. Está batendo? É? Sinal que você está vivo. Quem lhe deu a vida? Logo, percebeu? Aquilo que é de Deus em nós é sempre maior do que o pecado. Sempre, sempre, sempre. O que é de Deus em nós permanece sempre maior. Deus não tira sua graça, nem quando nós cometemos pecado. O maior criminoso desse mundo precisa cortar a unha do dedo, porque a unha dele continua crescendo. Eu pergunto aqui no Experienciar Milagres: que poder você tem sobre sua unha? Só o poder de cortar. E desde quando cortar é poder? Até um imbecil sabe fazer. Determina para a sua unha: eu não quero que você cresça mais. A partir de hoje eu determino. Você não é minha? Você está grudado no meu dedo. Então você me obedeça.
Continue fazendo isso. Não demora muito. Nós vamos visitá-lo num hospício. Você não tem poder sobre sua unha, sobre seu cabelo. Encontrava hoje de manhã um irmão que agora não penteia mais cabelo com pente, usa escova, porque falaram para ele que para parar de cair o cabelo não deve pentear com pente, deve pentear com a escova, que aí não cai, fica grudado na escova. Mas ele tem que ficar aí tem que ficar com a escova grudada ali, não é? Que poder ele tem ou você tem sobre o seu cabelo? Você que está ficando careca determina a partir de hoje: eu não quero mais que meu cabelo caia, e acabou. E todo dia você vai na frente do espelho e fala: não cai, não cai, não cai, cai menos, cai mais devagar. Você não tem esse poder. Por quê? Porque aquilo que é de Deus em nós é maior do que qualquer pecado. E sabe por quê? Por causa dessa palavra, dessa profecia de Deus para nós, pela boca do profeta Jeremias. Vou pensar-lhes as feridas, curá-las com um objetivo definido. Qual? A nossa felicidade. E ainda acrescento um detalhe que é muito importante para o mundo moderno: felicidade e segurança. O que é segurança no contexto bíblico? Que Deus vai dar uma felicidade para mim e para você, que não há ninguém de fora de nós que pode arrancá-la de nós. Romanos 11, 29, os dons e a graça de Deus são irrevogáveis, não tem como tirar. Deus determinou para você que você tem que ser uma pessoa feliz. Aliás, você que é batizado na igreja, você tem um carimbo. O catecismo da igreja chama de marca. Gente, quando a gente lê isso e fica lembrando lá na roça, quando alguém comprava um boi, primeira coisa a fazer era colocar a marca, uma tatuagem, com as iniciais. Hoje não faz mais isso. Hoje, bem menos, não. Hoje só aqueles fazendeirinhos de quinta linha que faz isso. Hoje põe um anel, assim, um brinco na orelha da vaca. Hoje é coisa mais chique. Mas esse negócio de marcar o boi, imagina, a Sociedade Protetora dos Animais não deixa não fazer tatuagem em boi. Meu pai fazia tatuagem nos bois dele. JP, esquentava aquele ferro lá no fogo, onde estava bem vermelho, vai na anca da vaca, chaçava. Olhava, sabia, essa é do fulano, e o povo respeitava. Também porque ninguém pensava em vender logo a vaca. Comprava uma vaca para si, ficava a vida inteira com a vaca em casa. O catecismo da Igreja Católica diz que cada um de nós recebemos uma marca. E diz uma coisa espetacular: que essa marca não poderá ser arrancada por nada nem por ninguém. A única coisa que o demônio pode fazer: tentar encobrir essa marca. Então você imagina uma marca dessa que entra fundo na carne ou nessa superfície ou num objeto qualquer. Como você não pode tirar a marca, você pode arrumar, quem sabe, uma cera, não é? Colocar por cima e depois dar uma lixadinha e passar uma tinta e esconder. Mas a marca está lá. O catecismo da Igreja Católica afirma que essa marca de Deus, e o que é mais maravilhoso é essa palavra de Jeremias. O catecismo da Igreja Católica afirma que a marca registrada de Deus no ser humano é o anseio de felicidade.
Deus criou-nos a todos, e criou-nos cada um, pessoalmente, individualmente, criou-nos com um grande objetivo: que você seja feliz. É para isso que Deus criou você, é por isso que sua unha cresce, é por isso que o seu corpo se renova. Que coisa espetacular, gente, que coisa estupenda. A perfeição, o milagre do corpo humano. Eu chamo nesse livro Experienciar Milagres, eu digo que o corpo humano é uma caixa de ressonância do milagre. Só hoje, quantos milagres aconteceram no seu corpo? Só hoje. Milhares. Cada milésimo de segundo. Bastaria você olhar num filme, ou quem aí já estudou alguma coisa de medicina, para ver aqueles aparelhinhos, ou quando vê que uma pessoa está internada num hospital, e eles põem aqueles aparelhinhos para medir se o coração está batendo, se o pulmão está funcionando, como é que está a corrente sanguínea, e você olha aquilo, meu Deus, que coisa estupenda. Você já parou para pensar no milagre do seu dente? Aonde está o dente quando a criança nasce banguela? Onde que ele fica escondido? Isso eu fico pensando. Vocês pensam que eu faço o que quando não estou fazendo nada? Eu fico pensando. A minha cabeça fica matutando. Então nasce uma criança lá em Betânia. Por quê? Bezerro já nasce com todos os dentes. Criança, o dente nasce escondido. Lá não tem ninguém. A mãe fica toda feliz. Já brotou um. Às vezes vem um aqui, uma coisa horrorosa, né? E a mãe acha lindo. Nasce um dente embaixo, outro em cima, aquela coisa medonha. Assim. Ai, que belezinho o dentinho. Coisa horrorosa, né? E acha bonito. Flavinho já viu isso quantas vezes? Nossa, hein? Essa cena para você já é corriqueira, não é? Ver nascer dente em criança. Para mim isso é uma coisa absolutamente... Ele e o Eugênio Jorge, a coisa que ele mais viram até hoje na vida. Nascer dente em boca deles ainda, deles. Só ali dá uma seleção brasileira já. Completinho. Aí o dente começa a nascer. Da onde que está vindo isso? Pode tirar a chapa aí para ver onde está. Depois... Como é que o dente sabe a hora que tem que parar de crescer? É um mistério. Eu queria ler no livro de medicina a explicação. Não tem. E se tiver explicação, eu queria que eles fizessem um dente que fizesse nascesse também. Aí depois cai esses, os de leite. Aí vem os de queijo, que agora vem mais forte. Não é? Aí nasce, eles crescem, você vê crescer, você vê de criança quando cai o dente que começa a crescer, você nota, é quase que visível, passa uma semana, está lá, já está indo, a criança média fica olhando, mãe, está crescendo, né mãe? Olha, mãe, já está na metade da hoje aqui, né mãe? Aí, até para os 9, 10 anos, pronto. Como é que o dente sabe a hora que tem que parar de crescer? Você vai lá na prisão de segurança máxima, onde estão os criminosos, a maior parte deles tem dente. Aliás, se cuidou da boca, pode ser papa, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser o pior pecador do mundo, pode ser o criminoso, o dente está lá. Depende do cuidado da pessoa. Por quê? Porque Deus deu o dom e é irrevogável. E por que Deus deu esse dom? Para que você seja feliz. Oh meu Deus, é tão terrível perceber. Talvez o maior de todos os pecados que a gente cometa seja o pecado de não ser feliz. Porque nós não acreditamos mais. Muitas e muitas pessoas hoje pensam que felicidade é golpe de sorte. Que felicidade, e aí tem o erro da concepção da felicidade. Felicidade como algo que vem de fora para dentro. Felicidade como algo que eu não tenho.
Eu fico esperando conseguir algo de fora para preencher-me. E por isso não serei feliz nunca. A felicidade é muito mais do que algo de fora para dentro. É o contrário. A felicidade ela tem que brotar primeiro aqui, no meu coração. Tem que ser uma certeza do meu coração. Tem que ser uma determinação do meu coração. A primeira coisa para ser feliz é acreditar na possibilidade da felicidade. Mas para acreditar na possibilidade da felicidade, você não tem que pensar na felicidade em si. Você tem que descobrir quais são os seus valores. No meu livro Corações Curados, eu conto a história do casamento do imperador da China. Morreu o imperador da China, o filho dele tinha que ser coroado imperador. Acontece que tinha uma lei na China: para ser coroado imperador, precisava ser casado. E aquele moço era solteiro. Tinha até uns comentários, uns boatos, achando que ele não queria casar. Aí, o que eu pensou? Então, reuniu-se o conselho e falou para ele: olha, príncipe, o senhor sabe que nossas leis são leis absolutas. Nós não podemos abrir mão. E a lei imperial diz que para ser coroado imperador, o senhor precisa ser casado. O senhor é o candidato, o senhor é o da fila sucessória, o próximo, mas nós precisamos saber se há interesse da sua parte em casar, para que a gente providencie o casamento, o matrimônio e logo em seguida a sua coroação. E ele disse: sim, eu quero me casar. Só tem só um problema: como eu vou escolher a moça? Sei lá se a moça gosta de mim ou quer ser imperatriz. Como é que eu vou descobrir? Aí o conselheiro espiritual do reino disse para ele: eu vou lhe ensinar um segredo. Podem convocar todas as moças interessadas em casar com o futuro imperador, e nós vamos ensinar ao senhor um segredo muito simples para que o senhor escolha a candidata certa. No dia marcado, quando o imperador chegou, o futuro imperador chegou, ele ficou abismado. Era um rincão de gente. Aquilo estava lotadíssimo. Chegaram a pensar por que não foram para o rincão novo, que era tanta gente. E o imperador esclareceu que não foram, porque ainda não foi conseguido dinheiro suficiente para... aplauda! Para que o novo rincão tenha o sistema de som e de luz perfeito. Então, as coisas de Deus ainda assim. Muito bem, aquele lotado de gente. Ele ficou todo impressionado. Nossa, eu não sabia que tinha tantas candidatas. E foi olhando cada um: nossa, jeitadona, ó, tem um ali que me serve, cara. Meu número. Entre as moças que estavam ali, estava também a filha da faxineira do palácio. Aquela moça era apaixonada no imperador, porque ela, desde pequenininha, nasceu no palácio. Ela via o imperador desde moleque. Era uma paixão de infância, de adolescência. Então ela chegou para a mãe e falou: mamãe, a senhora está sabendo? Tem reunião. Reunião, né? Reunião. Tem que falar a pronúncia correta. Para escolher mulher do imperador? A mãe falou: está sabendo sim, vai sabendo, vai ter reunião, vai ter. Mamãe, eu estou pensando, mamãe, participar da reunião. De onde você vai participar? O que foi, né? Você é empregada? Você coloca-se no seu lugar? Tchau, mamãe, mas eu queria tanto ir lá, mamãe. Ele é tão lindo. Mamãe já sabe que ele é lindo, mas não vai.
Mãe é igual em todo lugar. Aí, sempre pensando no bem, né? Mas vocês sabem muito bem que mulher, quando põe uma coisa na cabeça, aquela menina, óbvio que foi escondida da mãe. Aí foi. Estava lá no meio. O imperador pegou o microfone e disse: eu queria agradecer a presença de todos. Eu estou lisonjeado. Quanta moça bonita, prendada, que veio ao meu encontro. Mas então, como é que eu vou fazer para escolher qual será a esposa? Nem se fizer o papai mandou dizer, dá certo, ó, porque a quantidade de moça é muito maior do que o número de palavras. Ou o papai mandou dizer que vai dar o aqui e as outras. Não pode. Então eu pedi a ajuda do meu botânico, o jardineiro mais importante do palácio. A sair daqui vocês vão receber um invólucro é pacotinho. Receber um invólucro contendo dentro dele uma única semente. Cada um só tem uma, cada moço só pode pegar um. Essa semente é a semente da flor mais linda que será escolhida a esposa do imperador. Agora tem uma coisa muito importante. As moças que pegarem, nenhuma é obrigada a pegar, é livre. As moças que pegarem vão se comprometer, já vai levar junto o vasinho próprio, com o carimbo do império. Vão se comprometer em cada uma semear sua própria flor. Não pode pedir ajuda de ninguém. Cada um tem que semear a sua. Semear, regar, e daqui tantos dias, o dia marcado, devem trazer para mim a flor com o vaso, aquela que semear, plantar e trouxer a flor mais linda do Império Chinês, essa será a minha futura esposa. Cada uma foi pegando o invólucro e foi embora. Ela, toda feliz, falou: mamãe, eu fui lhe olhando. Você está sabendo? Você foi? Eu vi que você não estava aqui. Eu sabia que você ia. Começou a plantar a florzinha no dia seguinte, arrumou uma terrinha, pôs lá no potinho, arrumadinho, pôs aquele dedinho amarelinho no meio assim. Pegou a semente, beijou, abençoou a semente, arrumou o vasinho. O invólucro ela pôs na agenda, abriu assim na agenda, pôs um chips, marcou a data. Dia seguinte ela levantou cedo, foi lá, pegou água, regava. Passou outro dia, regava. Nada, não nascia nada. Uma semana e não nada. Mamãe, sim, vai ver. Mamãe, quanto tempo demora a nascer flor? Eu sei que na vida da gente é. Depende da flor. Tem flor que nasce 2 dias. 2 dias, tem flor que é 2 dias. Tem flor que é 3 dias, tem flor que 5 dias. Tem flor que leva 1 ano para nascer, só dá uma vez. Não, mamãe, será que essa de azar? Faltava 2 dias para entregar a flor. Ela começou a ficar triste. Não nasceu nada. Mamãe, florzinha minha nasceu. Mamãe me deu você. Filhinha, imperador, quando viu que era você, deu semente falhada para você. Imperador, mundo delicado. Mamãe que deu semente, mamãe. Porque ela estava na saída, muito misturado, que ele ia só tirando. Quem foi que você estava trabalhando para mim, mamãe? Então não pede opinião de mamãe, porque mamãe está falando que eu quero que saiba que seu bem. Desista dessa ideia absurda, não vai nascer nada, porcaria nenhuma de planta. Mãe nervosa.
Faltava um dia. E ela ali brigava. Ô, Flozinha, bem que você podia nascer, Flozinha. Não custa nada. A esperança é a última que morre. Diz que no Brasil é a única. A única que morre. Olhou ali. Ô, Flozinha, nasce. Mamãe, Flozinha não nasceu. Ô, filhinha, mamãe avisou você. Desiste. Olha, tem um filho do verdureiro. Eu não quero verdureiro. Tem também aquele mocinho que trabalha. Eu não quero. Se eu não ficar com ele, não quero ficar com ninguém. Chegou o grande dia. Ela acordou cedo. E foi olhar para a flor. Não tinha nascido. Foi tomar café. Falou, mamãe, só tinha razão. Minha flor não nasceu. Filho, deve ser. Vem cá, olha um pouquinho que eu roubo mamãe. Mamãe, você... E ela ficou pensativa. Quem será que será eleita a sirigaita que vai casar com ela? Também eu podia ir lá, levar essa flor falhada, quando ele passar eu jogava na cara dele. Mas não vou não. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Adivinha. Claro. Foi. Mulher, né? Aí, ó. Foi. Foi, mas quando chegou lá se arrependeu profundamente. Falou, não devia ter ido. Quando ela entrou naquela sala, tinha menos gente, metade. Cada uma com uma flor mais estupenda que a outra. Begônias, vasos de petúnia, bromélias, orquídeas, amor perfeito. Cada flor que era rosa, cravos. Ela ia olhando cada um com aquele vaso lindo. E o dela não tinha nada. Ela foi querendo esconder. Ela já ia sair e ir embora. Mas era a hora, já bateram o sino, já fechou a porta. Hora que vai entrar Sua Excelência, o futuro imperador. Todas abaixam a cabeça. Entrou o imperador. Agora vai começar o ritual. O imperador vai escolher qual é a moça que traz o vaso mais lindo, a flor mais linda, a flor mais perfeita. As moças deverão vir em fila. Venha em fila. Levante a mão direita, põe o vaso na mão, em cima da mão, levantado. E vai passando reto. Não olhe para o imperador. Olhe na frente. Começou a procissão. Ela foi deixando mais por fim, né? Não tinha pressa nenhuma. Não, pode ir, pode ir. As moças olhavam no vasinho e falavam, nossa, parece que nem tem flor aí. Só que chegou uma hora que os guardas foram ajudando na fila, ela teve que ir. Então era uma cena linda, aquela procissão, as moças, tudo, e ela também. Quando ela estava chegando bem em frente, o imperador olhou. Eu vou traduzir. Traga essa mocinha aqui no palco. O guardão dois lá, de terno ali, já foi lá, já pegou ela. Um em cada braço. E ela veio. E o imperador olhou e falou, Kanahayashanana, levante a cabeça, por favor. Ela olhou. O imperador pegou o microfone. Disse, olha, eu disse a todos vocês que as sementes eram especiais. E eram. Por isso eu queria agradecer de coração
todas as moças que compraram flores tão lindas para mim. Porque o dinheiro que eu tenho como imperador, eu também posso comprar essas flores. Posso comprar todas as flores. Mas essa moça cultivou uma flor que não se vende em floricultura. A flor da verdade. Todas vocês receberam a semente preparada para não produzir. A mais bela flor é a flor da persistência, da coragem de mostrar aquilo que você é. E ela, obviamente, foi a escolhida. Esse é o caminho da felicidade, esse é o segredo. Não adianta você ficar se comparando com os outros. Todas elas descobriram, uma semana depois, que a semente não brotava. Acontece que cada uma só pensa em si mesma. Mas aí, como é que essa moça foi a única a ter coragem de levar o seu vaso, se nós sabemos muito bem que ela foi para jogar o vaso na cara do imperador? Porque ela era a única que tinha o amor verdadeiro dentro de si. E o amor leva-nos a conquistas maravilhosas, a passos fenomenais. Gente, aqui está uma coisa espetacular. Por trás dessa história tem uma verdade fabulosa que o Senhor quer nos dar como um presente de cura e libertação. A boa intenção, a reta intenção. Nós precisamos nos convencer aqui dentro. Por isso que eu terminava a segunda pregação hoje fazendo um momento de oração pelos pensamentos e pelos desejos. Porque aqui, nos nossos pensamentos e nos nossos desejos, nós gestamos a nossa vitória ou a nossa derrota. Amanhã, quando eu falar da libertação, nós vamos perceber isso. Uma das formas de agir do demônio é fazer-nos pensar segundo ele. Porque ele não pode obrigar você a fazer nada. Não pode. Você não pode fazer o mal obrigado. Ele sabe que ele não tem força para isso. Mas se ele consegue fazer você sentir o mal e pensar o mal, sentir e pensar o negativo. Por isso que é importante a gente estar convencido de uma coisa. Para que eu vim a esse mundo? Para ser feliz. Então eu preciso tomar posse da graça de Deus em meu corpo, em meus pensamentos, em minha alma, na minha história, e acreditar que a felicidade não vem de fora, que a felicidade não se compra, que a felicidade é algo que se constrói. Pesquisas sérias hoje provam, aliás, em Nova York está no Museu de Nova York as fotografias de um grande pesquisador, vivo ainda, professor não sei em qual universidade. Ele criou um mecanismo de fotografar a cabeça, o cérebro da pessoa. E as reações dentro do cérebro. Passa na televisãozinha deles lá. Hoje a ciência sabe por comprovação de que a felicidade humana, ela é construída na determinação da vontade. Portanto, é fruto da inteligência. Se você não fizer opção pela felicidade, e que coisa interessante, eu fico assim impressionado. Essas descobertas sobre a felicidade, que tem vários livros agora, científicos sobre isso, são descobertas de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. As grandes descobertas da medicina associada à espiritualidade, à afetividade, tem 10 anos. Esse texto, tema desse acampamento, tem talvez 2.800 anos, 3.000 anos, no mínimo 2.400 anos. Há 2.400 anos, vamos ficar no mais baixinho para não exagerar. Há 2.400 anos atrás, Deus está ensinando
que você veio a esse mundo para ser feliz. Que você precisa canalizar tudo aquilo que você é, as suas forças interiores e exteriores, canalizá-las para esse alvo, para essa meta. A meta e o alvo de Deus para mim e para você é a nossa felicidade. E por que não somos felizes? Primeiro, porque não acreditamos que a felicidade é um projeto de Deus para nós. Muitas vezes a ideia é errada de Deus. A ideia daquele Deus longe, daquele Deus. Por que é importantíssimo nós trabalharmos, e falamos sobre isso no acampamento de Pentecostes, aqui, o acampamento do mês de maio, sobre a importância de mudar a mentalidade, a imagem estragada de Deus dentro de nós. Porque quando você pensa em Deus como esse ser longe e distante, insensível, capaz de mandar o mal, capaz de derramar o mal sobre nós, quando se pensa isso, como é que você vai pensar em Deus como um pai amoroso, criador, carinhoso, que realmente está preocupado e ocupado em fazer-nos felizes? Se nós não mudarmos a mentalidade a respeito de Deus, nós não mudaremos a mentalidade a respeito da felicidade. E se não mudarmos a mentalidade a respeito da felicidade, nós não nos canalizamos para essa felicidade. Falta-nos essa meta, falta-nos esse objetivo. O versículo citado nesse acampamento, que todo mundo vai saber de cor, 33:6 de Jeremias, ensina para nós que a felicidade, a cura, a atenção carinhosa de Deus é um presente que está no projeto original de Deus a respeito da minha e da sua vida. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você esteja vivendo consequência de uma doença. E talvez até você já tenha perguntado: oh meu Deus, por que isso foi me acontecer? E até é capaz de ter julgado Deus. Oh meu Deus, tanta gente ruim nesse mundo, por que foi acontecer logo comigo? A gente é egoísta, como quem dizendo assim: ó Senhor, se essa doença tivesse atingido aquela pessoa, eu não ficaria tão chateada com o Senhor. Mas porque foi atingir eu, Senhor. Logo eu, que sou uma pessoa tão boa, logo eu que sou uma pessoa tão honesta, logo eu que sou uma pessoa tão séria, logo eu que sou uma pessoa tão caridosa, logo eu que rezo. Uma mulher uma vez falou para mim: padre, eu larguei mão da igreja. Porque se Deus escutava as minhas orações, como é que Ele permitiu que a enchente invadisse a minha casa? Isso é verdade, minha filha, larga a mão mesmo, viu? Esse nível da senhora, quanto mais longe da igreja estiver, melhora para a igreja. Tem certas pessoas que quando tomam uma decisão dessa, a gente tem que louvar o Senhor. É igual quando morre uma pessoa ruim, fala: descansemos. Louvado seja o Senhor, que Deus lhe deu um bom lugar. Aqui você atrapalhou o bom lugar de todo mundo. O estraga prazer. Porque Deus deixou, porque Deus permitiu que isso acontecesse para mim. Então eu estou supondo, subentendendo, se acontecesse para outra pessoa. Não, meu irmão. Essa palavra que Jeremias está nos ensinando, ela é para mim, Léo, mas é para você. É para cada pessoa. Deus hoje está nos dando uma grande palavra de profecia. Agora precisa ser acolhida. Eu preciso canalizar o meu coração, as minhas ideias e todo o meu corpo nessa meta, nesse alvo. E o alvo de Deus para nós é a felicidade, e uma felicidade segura,
que nada nem ninguém de fora possa tirar. Aqui vem uma coisa muito interessante, eu falo sobre isso no Experienciar Milagres. Quando a gente diz, e eu digo ali, que os milagres precisam ser comprovados pela ciência, eu faço um questionamento. Os maiores milagres, como é que a ciência vai comprovar? Por exemplo, daqui a pouquinho nós temos a Santa Missa. A nossa fé nos garante que o pão e o vinho, depois da palavra do padre ou dos padres, se transformarão em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a cientista que pode comprovar isso? O milagre vai além da ciência. Talvez aqui tenha pessoas que estejam vivendo em pecado mortal. E aí, apesar do número, quantos padres teria que ter para atender esse povão todo, muitos vão conseguir ir lá e se confessar. E alguns casos gravíssimos, que vão chegar lá com o coração tocado pela graça, o arrependimento tomou conta do seu coração. Padre, dá-me vossa bênção porque eu pequei. E conta. Fiz isso e aquilo. Me afastei de Deus, e longe de Deus eu fiz isso, fiz aquilo. Aprontei. A confissão é o único tribunal onde você reconhece o erro e sai livre. E o padre então, Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo. Enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, lhe conceda, pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Eu absolvo você de todos e de cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa sai de lá sem nenhum pecado. Quer milagre maior? E como é que a ciência vai comprovar que a pessoa não tem pecado? Aliás, hoje se sabe. Não se sabe ainda, não se tem certeza comprovada ainda, como possibilidade já. E só não tem como certeza comprovada porque o sigilo do sacramento da confissão não permitiria. Porque os cientistas têm essa tese. E já fizeram experiências assim, de fotografar a cabeça da pessoa, o cérebro da pessoa nessas maquininhas lá, e aí aparece áreas escuras do cérebro. E a pessoa foi, se confessou, e depois de se confessar, voltou, e fizeram novamente o exame. E aquelas áreas escuras tinham desaparecido. Só não fizeram ainda, e a igreja não vai permitir, é que a pessoa se confesse com o aparelho ligado na cabeça. Porque aí você poderia comprovar que aquela mancha escura do cérebro desapareceu exatamente ou no horário do arrependimento ou na hora da absolvição. Agora, que foi a confissão, isso não tem dúvida. Que desapareceram marcas. Outros casos, por exemplo, pessoas que tinham desequilíbrio cardíaco, ou entupimento, ou aceleração. Antes da confissão faz o exame, depois da confissão faz de novo. E depois da confissão, não tem mais nada. Quantos casos de doentes em hospitais, em UTI, isso eu já tive a graça também de ser usado por Deus. De entrar na UTI, a família insiste muito, a gente vai lá, põe aquela roupa toda deles, chega lá, fala com o doente. Eu sempre dou absolvição sob condição. Cada vez que eu passo, por exemplo, tem um acidente na beira da estrada, uma pessoa caída, ou num hospital, eu dou absolvição sacramental. Isso eu não tenho medo nenhum de fazer. Para que me fizeram o padre? Eu dou absolvição. Não sei se a pessoa é católica ou se não é, não sei se a pessoa está arrependida ou se não está, eu faço a minha parte. A parte dela, ela que faz. Então você vai numa UTI, põe a mão na cabeça de um doente daquele lá que está tudo entubado,
está desacordado já não sei quantos dias, já está em coma, já está inconsciente, e você dá absolvição. E quantos casos a gente sabe que a pessoa morre, graças a Deus que morre. Se a pessoa se não morresse, Deus o livre guarda. Se não houvesse a morte, gente, é a mesma coisa que você jogar sinuca com quem não erra. Você já tentou jogar sinuca com quem não erra? Você não joga nunca. Porque a sinuca, para dar a vez para você, tem que o outro errar. Aí ele não erra nunca na sinuca. Você fica olhando, acaba as bolas, põe de novo. Como quem ganha, recomeça. E vai lá e recomeça. Guardou e você fica ali com o taco na mão. Deus o livre. Jogar sinuca com quem não erra, Deus o livre guarde. Pior que tem muito casamento aí que não dá certo, é por isso mesmo, porque o outro acha que ele é o jogador de sinuca que não erra. Aí não dá a vez pro outro. Por isso que ele dá muita bola fora, mas não passa a bola pro outro. É uma tristeza. Então nós sabemos que tem muitos casos da pessoa que morre. Graças a Deus que morre. Graças a Deus que nós vamos morrer, porque quem não morre não vê Deus. Mas quantos casos em que a gente vai lá, faz uma oração, dá absolvição, e a pessoa começa a reagir espetacularmente. Então a ciência pode comprovar isso, olha. Depois que recebeu essa oração, depois que recebeu a absolvição, o seu organismo inteiro, por quê? Porque o pecado faz a pessoa trabalhar errado. É o que a primeira pregação de hoje, desestabiliza. O pecado tira-nos do equilíbrio. A ciência pode até dizer, foi depois da confissão. Mas a ciência não tem como medir o milagre da confissão. Porque o milagre vai além. Mas também milagres que aparentemente são mais simples. Vem uma pessoa de cadeira de roda. Ela queria andar. E ela não foi curada da paralisia. No entanto, ela voltou para casa depois do encontro. Ela era uma outra pessoa. Uma pessoa, inclusive, que brincava com a cadeira de roda. Uma pessoa alegre. Uma pessoa com o espírito cheio de paz. Inclusive, foi se matricular num curso de basquete para pessoas de cadeira de roda. E ganhou um novo sentido na sua vida. E a partir daí se tornou uma pessoa, foi até nas Olimpíadas, Paralimpíadas. Olha que cura espetacular. O milagre é andar. Quantos de nós andamos, milhares de nós andamos, e nem por isso vivemos uma alegria dessa pessoa que teve um encontro pessoal com o Senhor. Esse é o grande milagre, esse é o milagre que cada um de nós precisamos pedir, o milagre da felicidade em nós. Independente se eu ando ou se eu não ando, independente se eu tenho câncer ou se eu não tenho câncer, independente se eu tenho um vírus do HIV ou não tenho o vírus do HIV, independente dessa tuberculose, independente dessa enfermidade nos ossos, a felicidade tem que ser maior. E digo uma coisa a você, meu irmão, você minha irmã doente, inclusive você que agora está numa cama de hospital, eu sei, graças a Deus, do grande número de hospitais que tem televisão ligada nos quartos, ligada aqui na Canção Nova. Graças a Deus tem vários testemunhos. Então eu digo também para você que está num leito de hospital, ou você que está em casa, paralítico, deitado numa cama, se você não determinar ser feliz agora, a cura de Deus não virá também para a sua vida, porque a falta da determinação da felicidade impede a felicidade da graça plena na sua vida. O passo decisivo é mais importante você determinar que vai viver o projeto de Deus a respeito da sua vida. E o projeto de Deus a respeito da minha vida, no dia de hoje, por isso eu estou remoendo esse versículo, que é para fixar no coração. O projeto de Deus na minha e na sua vida hoje é uma promessa tripla. Vou pensar-lhes as feridas. Nós queremos colocar isso hoje no colo de Deus, pelo colo de Nossa Senhora na missa daqui a pouco.
Vou pensar-lhes as feridas. Segundo, curá-las. Para quê? Para proporcionar-lhes uma felicidade e segurança. Proporcionar-lhes felicidade e segurança. Mergulhe seu coração no coração do Senhor no final dessa pregação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muitas e muitas vezes eu fiz como a grande maioria das moças na história do imperador. Muitas e muitas vezes, para conquistar a felicidade que o mundo propõe, eu também fui atrás das coisas falsas. Eu também fui atrás da felicidade da aparência. Eu achei que essa era a estrada da felicidade para mim. E no entanto, Pai, depois de buscar tanto fora, hoje eu me convenço que a felicidade é um presente do seu amor, que está aqui sendo derramado em meu coração, e que hoje eu quero tomar posse. Pai amado, Pai santo, Pai querido, hoje eu quero tomar posse das promessas que o Senhor me faz nesse acampamento. Vou pensar-lhes as feridas, curá-las e proporcionar-lhes felicidade e segurança. Eu te entrego, Pai, as feridas do meu coração, da minha alma e do meu corpo. Eu te louvo, bendigo e glorifico, Pai, pela sua delicadeza em pensar em mim, em pensar nas minhas feridas, em pensá-las. Eu te louvo, Pai, pelo carinho com que o Senhor vem me tratando, mesmo eu não correspondendo, mesmo quando me fecho, mesmo quando me afasto da sua graça, mesmo quando me perco nos meus pecados. Mas hoje também, Pai, eu te agradeço e quero tomar posse da palavra, da promessa de cura. O Senhor hoje diz, Pai, que vai pensar as minhas feridas para curá-las. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe-me a esse acampamento para levar-me à experiência da cura. E eu acredito, Pai. Eu tomo posse, Pai. Eu tomo posse da Tua graça. Eu estou me preparando, Pai, para Santa Missa, para o encontro com o Seu Filho Jesus, o encontro curador e restaurador. Mas obrigado também, Pai, porque a terceira promessa do Senhor para mim no dia de hoje é essa felicidade segura, que nada nem ninguém pode tirar. Muito obrigado, Pai Santo. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor me criou com o objetivo da felicidade, porque o Senhor criou a felicidade para mim. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico, Pai, porque o Senhor tem um projeto de felicidade a meu respeito. E peço, Pai, que o Espírito Santo, plenificando o meu coração, leve-me nessa tarde, nesse dia, nesse final de semana, a tomar posse das graças que o Senhor quer derramar sobre mim, sobre nós, sobre cada um de nós. Termina sua oração impondo as mãos no seu próprio coração e peça: Espírito Santo de Deus, venha ao encontro da minha fraqueza, ajudar-me a tomar posse da graça de Deus hoje para mim. Espírito Santo, vem ao encontro da minha fraqueza, ajudar-me a tomar posse da promessa de Deus para mim. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio no amor de Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo, venha elevar, plenificar essa promessa de Deus para mim hoje. Essas promessas de Deus para mim hoje,
Esse Deus que hoje promete olhar para mim, olhar com carinho e com ternura, pensando as minhas feridas. Esse Deus que hoje promete a cura e a libertação. Esse Deus que hoje quer derramar a sua felicidade. Eu tomo posse. Eu aceito. Eu acolho. Eu recebo a tua graça. E eu suplico, Senhor, que minha imperfeição, meu pecado, não seja obstáculo para que o teu amor se manifeste e as tuas promessas se cumpram. Obrigado, Senhor.